Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, Sadal Nakai, do PSDB, e o colega jornalista, professor, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos agora às manchetes e também de jornais, e sites e de revistas com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Em menos de 24 horas, outro turista é morto na região. Na Folha de São Paulo, ineficiência marca a gestão do SUS, diz Banco Mundial. No Estadão, órgão regulador quer limite à aposentadoria dos executivos do Banco do Brasil. O semanal Boc News, crianças bruxas, infância perdida. No Santa Portal, os trechos de serra são os mais críticos, alerta delegado de Cubatão. No G1 Santos e região, turista é morto em São Vicente durante cilada de criminosos. No portal da UOL, falta mais eficiência ao SUS do que verba, afirma Banco do Brasil, Banco Mundial. A revista Veja traz na capa: Nelson Mandela, o guerreiro da paz. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a Câmara Municipal de Santos aprovou em primeira discussão em sessão na última quinta-feira, uma sessão bastante tensa, tumultuada mesmo, o projeto de lei de autoria do Executivo do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que garante às organizações sociais o gerenciamento de equipamentos públicos municipais. Os servidores, por meio de suas entidades representativas, se posicionaram contrariamente a esse projeto e promoveram um protesto até, de certa forma, incisivo nas galerias do Legislativo, com apitaço, buzinaço, prejudicando o andamento da sessão, que teve que ser interrompida por 3 vezes pelo presidente da Casa, o vereador Sadal Nakai, que é o nosso convidado de hoje. Essa matéria polêmica será votada em segunda discussão, provavelmente nesta semana, em sessão extraordinária, já que foram apresentadas 38 emendas pelos vereadores ao projeto de iniciativa do Executivo. Essas emendas serão analisadas pelas comissões técnicas permanentes para que depois voltem a plenário para então o projeto ser votado em segunda e última discussão, o que deve acontecer nesta semana. No programa de hoje, o presidente do Legislativo, o vereador Sadal Nakai, vai falar mais sobre esse projeto polêmico do gerenciamento por parte das organizações sociais de equipamentos públicos municipais, entre outros temas relevantes, como, por exemplo, o aumento médio do IPTU em Santos para 2014 da ordem de 12%, simplesmente o dobro da inflação prevista para este ano. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo para hoje e o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de sol com aumento de nuvens no fim do dia. A temperatura varia entre 23 e 36 graus em São Vicente. E as ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na subida da serra entre os quilômetros 13 e 10 pela Anchieta e do 16 ao 12 pela Imigrantes. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 8 minutos em Santos e 11 minutos no Guarujá. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. Muito bem.
Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta começaremos a entrevistar o presidente do Legislativo Santista, vereador Sadal Nakai, do PSDB. Voltamos. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Sadal Nakai, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub. Presidente, eu gostaria de começar essa entrevista exatamente colocando ao senhor a questão desse polêmico projeto do gerenciamento por parte de organizações sociais dos equipamentos públicos municipais, projeto de autoria do Executivo, do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, e que a Câmara aprovou numa sessão tumultuada na última quinta-feira por 11 votos a 3, com 4 abstenções. Certamente nesta semana teremos uma sessão extraordinária para que sejam examinadas as 38 emendas apresentadas pelos vereadores na sessão anterior. Já está marcada essa sessão? Que será provavelmente também bastante tensa, presidente. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, professor, bom dia, Chalub. Ainda não está marcada porque nós temos que analisar os pareceres pela Comissão de Justiça e Redação. Sim. Foram 38 emendas, foram enviadas imediatamente à Comissão de Justiça e Redação, que está analisando. Provavelmente hoje teremos condições de saber se elas estão prontas para serem pautadas. Mas hoje não será votado? Não, hoje não. Hoje não. Sendo pautadas, eu preciso fazer uma convocação com 24 horas de antecedência. Sim. Então, pode ser que seja amanhã, ou pode ser que seja quarta-feira, ou pode ser que seja na sessão ordinária de quinta-feira. Mas certamente estará publicado no site da Câmara Municipal, será enviada dentro do nosso regimento a convocação dentro do procedimento correto. Agora, hoje haverá sessão normalmente? Sessão ordinária. Temos pauta para discutir, há bastante projetos, tanto de vereadores quanto do senhor prefeito, para serem discutidas na Câmara. Muito bem. Humberto Chalub, essa questão do gerenciamento aí dos equipamentos públicos municipais está gerando muita polêmica, né, Humberto? Bom dia, obrigado pela presença, Humberto. Bom dia, presidente, bom dia, Chico. Eu creio que essa questão da criação, a gente tem que olhar por 2 aspectos, né? O primeiro, acho que a gente é um atestado, no modo de ver, né, de incompetência do poder público em gerenciar os seus próprios municipais ou estaduais, aí, dependendo do grau de atuação dessas organizações sociais. Porque uma vez que você transfere a responsabilidade, né, que seria do poder público, para uma organização, é porque você está assumindo que não tem condições de gerenciar, e isso a gente tem assistido. E o segundo ponto, acho que é o mais importante, é que eles
que de certa forma maqueia aí uma certa burla a questão das concorrências públicas, das licitações, porque a alegação é que a burocratização do processo atrasa tudo. Quer dizer, nós estamos retomando uma época que existia, depois da lei de licitações, a 866, né? 8.066, que vem realmente para regulamentar essa questão das licitações. Então, e ontem teve um agravante, no meu modo de ver, foi até uma matéria veiculada no Fantástico da Rede Globo, em que revelou tudo o que ocorre realmente dentro desse processo. Devem existir, obviamente, organizações sociais que atuam seriamente, sim, mas também a gente nota que existem os mesmos problemas que ocorrem no poder público. Então, eu não vejo isso como uma saída eficaz para resolver os problemas que a gente está enfrentando. E sim a questão da gestão do poder público, que eu acho que aí é o ponto crucial que a gente está assistindo hoje no país. Que, de certa forma, alguns setores existem recursos, só que não está sendo possível obter um gerenciamento eficaz desse recurso e tornar a coisa eficiente para atender a população. Como é que o senhor vê isso, presidente? Eu preciso discordar do Chalub, e é importante eu ter essa oportunidade, claro, para demonstrar a informação que nós fizemos, eu principalmente fiz, para poder me posicionar em relação às OS. Sim. Então, primeiro é importante desmistificar esta questão, talvez, da incompetência do poder público de gerir os seus equipamentos e os seus serviços. Porque cada município tem a sua peculiaridade, o seu histórico, as suas condições. Santos, nos últimos 8 anos, teve um aumento de equipamento público muito grande por apoio do governo do estado. Nós tivemos, por exemplo, para citar muito rapidamente, a Arena Santos. É um baita de um equipamento esportivo que a cidade perdeu pela condição dos clubes, e nós tínhamos que ter uma arena, claro, esportiva, de grande porte. Veio o recurso do estado, a cidade pôde ter um equipamento nesse porte. A aquisição do Hospital dos Estivadores, que estava sendo conduzido para a iniciativa privada para a construção civil. O prefeito teve a coragem de fazer a negociação e ter um equipamento de hospital para a nossa cidade. O que vamos fazer depois é outra situação, mas naquele momento ele tomou uma decisão. O Colégio Santista estava indo também para a iniciativa privada para a construção civil. O prefeito teve a coragem de assumir o equipamento. Prefeito anterior. Eu estou falando de 8 anos atrás, a evolução de equipamentos públicos para a oferta de serviços para a população. No entanto, não ficou dentro desses recursos previstos no nosso orçamento contratação de mão de obra e custeio de manutenção. Então, é um momento de gestão pública que precisa ser revisto. Dentro desse contexto, o governo municipal atual está trazendo 3 modalidades que são aplicadas já. O conceito, ele é muito válido, tanto que ele está instituído pelo governo federal e pelo governo estadual. A forma é que nós temos que discutir. A forma de controle, a forma dos contratos, as diretrizes, as metas que estão estabelecidas, que tipo de modalidade vai ser feita para as parcerias públicos-privadas, para que as organizações sociais possam assumir determinados serviços que nós não temos mais condições de assumir, exatamente porque, em função da evolução dos equipamentos, uma modalidade foi usada durante o longo dos últimos 8 anos, que é a contratação emergencial, pela Lei 650, e a contratação de profissionais autônomos através de cheques de serviços. Então, essas 2 modalidades foram abominadas pela oposição, pelo Tribunal de Contas, e o governo atual precisa tomar alguma decisão. Esta decisão é que o prefeito municipal nos encaminhou para poder dotar de ferramentas a cidade para gerar eficiência. Então, as OS, eu concordo que há em todas as atividades humanas e todos os contratos que se fazem, contratos bons, contratos ruins, profissionais bons e profissionais ruins. Cabe exatamente no processo de elaboração técnica dos contratos, estabelecer muito claramente os serviços que querem ser feitos para que o legislativo, nesse momento, possa acompanhar,
posteriormente possa acompanhar. Então, nesse momento, o que nós estamos aprovando na Câmara Municipal? Os conceitos, as ferramentas para que possam ser feitos os contratos de prestação de serviços que levem qualidades ao cidadão santista. Não é um cheque em branco, presidente? Eu acredito que não, porque a Câmara Municipal ela tem toda a competência legal para fiscalizar qualquer ato do Executivo. Não é porque neste momento cabe a uma comissão de publicização que é formada por técnicos da Prefeitura exatamente para fazer análise da organização social, para fazer as diretrizes técnicas e elaboração técnica do contrato, que a Câmara fica fora. Esse é um grande questionamento dos servidores. No entanto, nossa lei orgânica municipal nos dá competência para fiscalização a qualquer momento de todos os atos do Executivo. Então, qualquer contrato em vigor, e pela nossa lei de transparência e pela lei que nós temos hoje legisladas, reguladas no âmbito federal, pela lei de transparência, qualquer cidadão pode obter a cópia desse contrato posteriormente feito e acompanhar também. Esse controle externo a sociedade pode fazer, não é só o vereador. Então, o que está acontecendo nesse momento tem um ato político por trás, existem partidos políticos menores que estão fazendo vozes junto a um sindicato para que haja uma disseminação de uma informação que não está levando a uma construção do que a cidade precisa. Eu tenho muita tranquilidade em conduzir nesse sentido, estou sendo muito responsável em me informar sobre essa modalidade de serviço que está instituída para a gente poder fazer as coisas em prol da população. Não, eu até concordo, acho que essa posição está correta porque tem que se resolver o problema. Acho que quando eu coloco que é um atestado de incompetência do serviço público, eu coloco num plano genérico. Eu acho que todas as cidades enfrentam esse problema, quer dizer, isso é uma coisa da natureza brasileira, né? Nós estamos assistindo hoje várias questões que estão vindo a público e que se conhece e se vê como se está fazendo. O que a gente coloca é que as OS podem ser uma saída, até porque elas podem captar recursos privados, elas podem ter acréscimos de valores ao investimento, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o que se estabelece é que, às vezes, o que se pensa num determinado momento da história, que se cria, que foi a questão da lei das licitações. Se criou aquela lei mais rigorosa, por quê? Porque se havia toda uma bandalheira, aí, vamos chamar assim, na época das licitações, que a pessoa contratava quem queria, a hora que queria, como bem queria. É claro, burocratizou muito mais, porque tornou a coisa muito mais rigorosa e isso, de certa forma, também atravanca todo o processo de prestação de serviço para a população, principalmente na área da saúde, onde a pessoa está precisando ser atendida. Porém, eu acho que o que que deve ser discutido, a meu modo de ver, é essa questão da fiscalização realmente, né? O que se parece é que a gente faz todo aquele alvoroço inicial da briga e depois, de certa forma, se abandona um pouco. É verdade, até porque, só para agregar, e o senhor depois comentar, presidente, também tem-se informação, e não é só a questão, por exemplo, como o Humberto fez referência ao programa de ontem, a questão da corrupção, exatamente, mas a questão também de organizações sociais, e há exemplos pelo Brasil todo, de organizações que, na verdade, são ligadas a partidos políticos. Eles são, na verdade, aparelhadas por partidos políticos exatamente para receber recursos públicos, não é certo? Um contrato guarda-chuva, podendo contratar quem quiser. Acréscimo, né? Porque, e normalmente também só fica com o filé mignon, que claro. É muito simples. O município, o Estado repassa o valor de uma verba para ele administrar, quer dizer, estimado o valor que deve ser gasto, né? E, quer dizer, ele cumpre o papel que deveria ser do Estado. É nesse sentido que eu quero falar que talvez, por força de tudo isso, da gente ter essa burocracia, tenha acontecido isso. Mas é uma tentativa que vai ter que se ver na prática o funcionamento. Acho que na medida que isso realmente dá as respostas que a população... É que se poderia, né, de repente, presidente, fazer uma experiência, quer dizer, de repente, um determinado equipamento, ver como é que esse equipamento funciona. Funcionou bem? Amplia-se. De repente, por isso que eu me referi à questão do cheque em branco. Nós estamos não sei se uma essa experiência, por exemplo. Essa é a ideia. Eu vejo o seguinte, nós estamos aqui, como é importante eu ressaltar nesse momento, o que nós estamos fazendo é uma aprovação de uma legislação que cria condições para que o Executivo Municipal comece a iniciar o processo de organizações sociais na nossa cidade,
em outras modalidades, porque ela já existe uma lei municipal que permite à Secretaria de Cultura fazer a contratação de organizações sociais, assim como também permite que o governo municipal faça a contratação por organizações de OCIPs, Organizações Sociais de Interesses Públicos. São duas entidades jurídicas diferentes. Já existem essas duas legislações. O que o governo municipal está fazendo, está propondo, dentro dessas duas modalidades que são de serviços, criar regras que possam ser melhores fiscalizadas e melhores controladas e dar maior transparência para essas duas contratações, tanto de OS quanto de OCIP. Então, quando a gente fala de organizações sociais de serviço, nós só estamos falando em serviços, não em contratação de parcerias que possam trazer investimentos à cidade. Esses é um outro projeto que foi aprovado de parcerias públicos-privadas. Então, essas organizações de serviços, elas passam a ter uma melhor forma de dar uma outorga para que essas empresas, essas entidades sejam reconhecidas como organizações de serviço. Então, essa lei, ela está criando esses critérios. E o critério, um dos principais critérios é a especialização. A entidade, qualquer entidade, o Santa Cecília, por exemplo, pode se programar para ser uma OS na prestação de serviço educacional ou de comunicação, porque tem notória especialização sobre o tema. E se um dia o poder público não tiver condições em determinados programas expandir seus serviços para a área de comunicação ou para a área de educação, o grupo, a Universidade de Santa Cecília, pode criar uma organização jurídica para prestar determinados serviços para o poder público. Então, o modelo que nós estamos aprovando, nós não estamos aprovando nenhum contrato neste momento. Nós estamos aprovando as regras para que os contratos possam ser formatados e fiscalizados. Então, e dentro, só finalizando, a cidade de Santos, professor Chico e Chalub, tem uma peculiaridade muito importante no aspecto político. A cidade de Santos tem vários equipamentos de comunicação que acompanham diariamente a Câmara Municipal, que acompanham a política municipal. Nós temos uma sociedade muito envolvida que com certeza vai ajudar os vereadores a fiscalizar qualquer desvio de serviços de uma organização social dessa. O importante é que nós possamos acompanhar par e passo as ferramentas para a melhora dos serviços públicos. Esse é o meu posicionamento. Presidente, eu preciso chamar um intervalo, mas antes eu queria colocar ao senhor o seguinte: que tipo de providências a mesa diretora da Câmara, que o senhor preside, está adotando no sentido de garantir a palavra aos vereadores, garantir o debate democrático em sessões tensas, tumultuadas? Porque na sessão de quinta-feira, o que se viu em muitos momentos da sessão foi que determinados vereadores não conseguiam fazer uso da palavra em função do apitaço, do buzinaço, prejudicando, evidentemente, o debate democrático que tem que ser colocado numa casa de leis como é a Câmara de Santos. Olha, Chico, foi uma experiência que a gente não tinha tido antes. A suspensão da sessão seria uma das providências que nós poderíamos adotar. No regimento, a emenda é uma forma de levar a condição a cada vereador que possa aperfeiçoar o projeto. No entanto, a manifestação na sessão, ela realmente foi impeditiva. No entanto, as transmissões, elas são feitas ao vivo. O microfone, ele é dissociado a uma questão ambiental. O vereador, ele pode se manifestar no microfone. Se ouvia, presidente, não se ouvia. Quem estava assistindo, como eu, por exemplo, esse é um retorno importante. Não se podia ouvir. Eu vou até citar o nome do vereador, que era o líder do governo, certo, que depois do posicionamento da oposição, democrático, o líder do governo pediu a palavra. E ele não conseguia falar, o vereador Zé Lascano. Ele não conseguiu falar o tempo inteiro, tentou várias vezes, não conseguia, em função do barulho. Então, eu digo no sentido de se garantir o debate democrático. A única forma que eu possa fazer é uma forma extremamente radical e indelicada, mas que o regimento permite, que seria dispersar as galerias. O regimento permite
para garantir a palavra do vereador, porque o regimento não permite apito, não permite qualquer tipo de manifestação. E a polícia interna, que é a nossa guarda municipal, ela pode ser requerida para que garanta a palavra. Só que eu acharia que seria um conflito desnecessário em relação aos vereadores, aos manifestantes. Então, se os vereadores me pedirem para que seja garantida a sua palavra, a sua manifestação de palavra, naquele momento o vereador estava encaminhando a votação, ele não estava pedindo para fazer o debate da matéria, estava pedindo para fazer o encaminhamento de votação. Então, não conseguiu. Não conseguiu. Se for requerido dessa forma, eu vou ter que usar o regulamento interno. Eu acho que apela-se, portanto, ao bom senso de todos, dos vereadores, da mesa diretora, principalmente das galerias, para que o debate democrático seja garantido, que é importante. Afinal, é para isso que nós lutamos tanto, né, Chalup? Não, mas o presidente colocou uma questão, realmente existe uma mobilização também dos pequenos partidos, né, que tem por tradição também fazer essa luta aguerrida, às vezes assim, extrapola um pouco o espectro democrático que se pretende. Né? Sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, Santos passou muito tempo sem eleger o prefeito, lutando pela autonomia política, exatamente para que tivéssemos o debate como estamos tendo, e é importante que se garanta isso. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, o vereador Sadal Nakai, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalup. E agora vamos a uma pergunta de um telespectador. Paula. É da Simone, Chico, da Ponta da Praia. Ela nos enviou a pergunta através do e-mail je@enfocecom.com.br, onde você de casa também pode participar, interagir e mandar sua pergunta aqui para o programa. Pergunta é a seguinte: a alteração na lei restringiu a movimentação de granéis sólidos na Ponta da Praia. Os moradores do bairro estão agora protegidos contra os problemas deste tipo de poluição? Presidente. Bom, Simone, né? Bom dia, Simone. Obrigado pela informação, pela pergunta e pela oportunidade. Essa restrição que o governo municipal fez em relação à movimentação de granéis sólidos na cidade, praticamente, ela não dá ainda garantia, mas ela tem por objetivo criar uma dificuldade para o processo de renovação de licitação que está acontecendo no âmbito federal para parte dos terminais. São 6 armazéns que existem no corredor de exportação.
3 estão com uma empresa e 3 estão diferentemente com outras empresas. O processo de licitação do governo federal fazia somente um lote dos 6 armazéns. Então, isso já está dando uma interrupção, porque esses três novos arrendamentos que vão ser feitos desses armazéns, eles já ficam impedidos no nosso zoneamento por essa legislação de uso e ocupação do solo que foi feito nesse momento, foi aprovado. Por outro lado, também eu encaminhei e está sendo sancionado pelo prefeito uma legislação ambiental que dá ao município poderes administrativos para fazer sanções no licenciamento municipal para quem provocar poluição ao ambiente através da emissão de particulados que vem desse movimento de corredor de exportação. Então, pela mudança que teve na lei dos portos para esse modelo atual, o município, de uma certa forma, perdeu o seu poder deliberativo que tinha através do CAP. E a única forma que nós temos de fazer esta efetiva participação do município é instituindo legislações, seja elas ou de uso e ocupação do solo ou de legislações administrativas, que é o que o Estatuto da Cidade nos permite. E a Lei dos Portos avoca ao governo federal, em qualquer instalação portuária, que seja consultado o município. Então, é dentro dessa linha de legislação e de regramento que o município está atuando e, certamente, a médio e longo prazo, ela terá eficiência nas suas legislações. Presidente, o senhor vê possibilidades de a retirada desses terminais da Ponta da Praia em um espaço em médio prazo, ou também a imposição de que esses terminais aí ajam com mais rigor na parte de controle? Porque já existem equipamentos que possibilitariam uma menor expansão de poeira ali naquela região. Como é que está sendo feito isso? Chalub, há uma grande discussão exatamente nesse sentido, para que as autoridades competentes comecem a fazer com eficiência o seu poder de fiscalização. Então, em reuniões com a CETESB hoje, ela não tem autorização para fazer o licenciamento das operações nas áreas do porto. E conversando com os técnicos no Ministério Público, numa reunião provocada pelo Dr. Dauri, que tem acompanhado insistentemente esse processo também, houve uma manifestação da CETESB de uma consulta que o IBAMA estava fazendo para ver se a CETESB teria condições de fazer o licenciamento dessas operações ligadas ao porto. Isso acontecendo vai ser a melhor coisa que existe para a gente, para o Estado de São Paulo e para a cidade de Santos, porque a CETESB realmente poderá fazer o licenciamento ambiental nos mesmos moldes que faz para a indústria. Então, nós teremos uma ferramenta de lei eficaz, né? Junto com a legislação municipal, resolveríamos o problema. Então, basta a boa vontade do governo federal em ceder e o governo do Estado, através da CETESB, assumir esse papel de licenciamento. Agora, presidente, a ANTAQ tem se posicionado claramente contra a mudança do terminal. A ANTAQ, por consequência, também a Secretaria Especial de Portos, né? O contrato, no caso do terminal de grãos, vai até 2017. Da ADM. Será que os moradores da Ponta da Praia vão ter que esperar até 2017 para poder, enfim, ter um pouco mais de conforto, Só de tranquilidade? Chico, né? Como é que a posição das empresas, elas já se manifestaram? Assim, existe um interesse, pelo menos, de conversar para melhorar? Qual é a disposição das empresas? Olha, são dois aspectos, né, Chalub? O aspecto da eficiência. É lógico que toda empresa ela não quer ficar com uma imagem negativa no município que está instalado. A questão toda é que o terminal é partilhado, as esteiras elas são partilhadas, tanto pela empresa que vai ficar até 2017, quanto por outras empresas que estão acabando os seus contratos. Então, quando existe um equipamento público que é partilhado por pessoas, ninguém quer colocar um investimento na melhora para que outras pessoas utilizem. Esse é um grande problema dessa questão do equipamento público. Então, quando houver, e se for em definitivo, que somente a ADM fique no corredor de exportação com seus 3 armazéns, somente ela será fiscalizada.
Essa é uma situação que vai gerar eficiência. Se a CETESB começar a fazer o licenciamento da operação, melhor ainda. E tendo a eficiência da legislação municipal, mesmo que ela fique lá em condição de desconforme, há a legislação de licenciamento municipal feita pela Secretaria de Meio Ambiente, que vai ter o mesmo rigor em relação à emissão de poluentes. Essa questão é resolvida. A ANTAQ, o grande problema da ANTAQ em não querer abrir mão do corredor de exportação, ela se faz em função da política externa que o Brasil tem em relação à exportação de commodities, que é o grande item de controle da balança comercial. Ora, se o governo federal precisa de porto para escoar o agronegócio, que se faça em condições melhores. Houve a facilidade na legislação ambiental e até um regime diferenciado de contratações para a execução de estádios na Copa do Mundo. Por que não se faz um regime diferenciado e de licenciamento diferenciado na área continental, onde Santos fez um zoneamento para que haja expansão de exportação? Por que não há esse tipo de atenção do governo federal e dos legisladores federais para para uma nova instalação de um porto, para que possa escoar com eficiência, com controle ambiental, o volume de grãos que o Brasil precisa? Então, o governo federal, através da ANTAQ, não quer abrir mão hoje desse corredor de exportação, porque é um dos poucos que existem no país para a política de exportação do governo federal. Então, esta questão, Santos não pode, e a população de Santos não pode ser preterida numa condição de qualidade de vida. Esse é o meu ponto de vista. Não pode ser penalizada. Falou. Realmente vai ser um problema que eu acho que os moradores vão ter que conviver um pouco de tempo, né? Aliás, a gente tem que ressaltar que o Porto de Santos sempre virou as costas para a cidade, e a verdade é essa. E era uma briga, aliás, eu sempre repito isso, que era uma briga antiga do próprio Partido dos Trabalhadores, quando administrou a cidade, que era até de proposta de formação de uma administração tripartite. Regionalização do Porto, e continuou do mesmo jeito. Com mais intransigência ainda na conversa. Realmente a cidade evoluiu, quer dizer, cresceu em termos de residência para o lado da Ponta da Praia, e vai ser um problema realmente que os moradores lá vão ter que conviver talvez um tempo. É verdade. Só finalizando, a única coisa que realmente nos dá condições, Simone, e aí as empresas instaladas elas vão realmente ter atenção, é a multa pecuniária. Porque nós passamos a criar uma multa pecuniária no município capaz de reverter essa situação a curto prazo. Então, ela pode ficar tranquila, porque se continuar a poluição, certamente as empresas vão pagar caro por isso. Presidente, falando em questões ligadas ao ambiente, enfim, Ministério Público, agora houve recentemente uma decisão do Ministério Público de promover uma ação contra o VLT. Passagem do VLT pelo canteiro central, enfim, essa decisão já foi aprovada pela Câmara, é uma decisão técnica aprovada pelo Executivo, pela MTU, porque seria a melhor alternativa o canteiro central da Avenida Francisco Glicério. No entanto, o impasse continua, presidente. Como é que o senhor está acompanhando essa questão? Olha, eu acho que, infelizmente, o governo municipal e o MTU tentou, de todas as formas, mostrar a questão técnica dessa alteração do traçado para o meio da Francisco Glicério. Fez todos os esforços, no entanto, o GAEMA entendeu que tem incorreções no processo e vai remeter à judicialização. Infelizmente, porque passa-se a ser a discussão muito mais no aspecto administrativo e legal, jurídico sobre as questões de se propor um encaminhamento no impacto ambiental e, de repente, ter sido mudado. E não uma discussão do que é melhor, por exemplo, para a nossa cidade. Há aí uma menção, principalmente pela forma como está sendo manifestada pela oposição ou por algumas pessoas na nossa cidade, que não tem esclarecimento pleno do traçado e como isso ficará urbanisticamente na nossa cidade, que é privilégios pessoais para empreendedor, e isso não está acontecendo no entender do Executivo atual. Esse projeto foi aprovado pelo Executivo anterior, pelo prefeito anterior, e esse prefeito continua a entender que é a melhor forma de interferência urbanística.
essa mudança para o canteiro da Avenida Francisco Glicério, e a Câmara dos Vereadores, pelo que foi explicado para todos os vereadores, também entende que será melhor. Então, agora indo para a judicialização, cabe ao juiz decidir. E mais tempo a obra corre o risco de sofrer aí uma situação de continuidade em razão de mais essa demanda judicial, né, Chalup? Porque eu acho que é uma questão de bom senso, né? O trânsito do VLT no meio da pista, ele favorece que as pessoas que estão dirigindo carros ou estão nas laterais possam continuar. Entrar, por exemplo, nos canais à direita. Exatamente. E você tendo onde, na posição anterior, na ideia que se tinha a ferrovia, você interfere em duas vias, porque você não permite que a pessoa faça a conversão ou não permite que a pessoa atravesse. Vai voltar aquela velha tempo. É uma questão de bom senso, e aí está o que o presidente falou, que é apenas questão burocrática. Aí eu acho que aí o Ministério Público deveria... se chegar a um bom senso, até bom termo, que é realmente uma obra importantíssima para a população. É um divisor de águas do ponto de vista do transporte público da cidade. Certamente. E assim tem que sentir. Presidente, eu peço sua licença, Chalup, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, o vereador Sadal Nakai, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Unisanta, Humberto Chalup. E agora vamos a uma pergunta de mais um telespectador. Paulo. É do Uriel Vilas Boas, Chico, do bairro Campo Grande. Ele faz a seguinte pergunta: por que a Câmara não imita o Viva Bairro e promove reuniões periódicas nos bairros de forma sistemática e com o envolvimento das associações de moradores? Uma Câmara itinerante aí, presidente. Essa é até uma sugestão de um dos vereadores que está em trâmite na Câmara, que as sessões ordinárias elas fossem itinerantes. Só que há uma grande dificuldade em relação a isso, porque há todo um rito de registro e de condição técnica para que isso aconteça. Primeiro, agradecer a pergunta ao Uriel, um grande abraço ao Uriel, e dizer o seguinte, Uriel, a maioria dos vereadores tem acompanhado esse novo projeto do prefeito, que é o Viva Bairro. Então, se você for num Viva Bairro, pelo menos 50% da Câmara está presente, exatamente para levantar quais são os grandes questionamentos que existem. Esta questão da Câmara fazer isso formalmente, ela vai gerar um custo maior. E nós temos sido muito criticados em relação ao aumento de custo, porque não seria só o custo de equipamentos, seria o custo do material humano, das pessoas que a gente teria que contratar ou de remunerar
com horas extras para fazer esse tipo de intervenção. O que nós estamos fazendo é tentando, através das ferramentas de tecnologia, gerar maiores possibilidades. Então, nós estamos licitando um novo contrato de internet que possibilitará já, nas audiências que são transmitidas, nós temos 108 audiências que foram executadas esse ano por todos os temas. Então, nós queremos aperfeiçoar esse processo através da interação através da internet. A internet, exatamente como é feito aqui, poder o cidadão mandar perguntas para aquela audiência que está acontecendo, transmitido ao vivo pela internet, pela TV Legislativa hoje e futuramente por canal aberto, que está num processo de condução na Câmara. Então, é essa eficiência que a gente quer gerar para possibilitar a participação do munícipe. E essa experiência de sessões itinerantes já foi tentada no passado e, infelizmente, não deu certo na ocasião pela própria Câmara Municipal de Santos. Presidente, o senhor falou agora em geração de custos, ampliação de custos. O seu orçamento para o próximo ano é um orçamento de 60 milhões de reais. Isso, são 60 milhões, tem mais aproximadamente 11 a 12 milhões que vem junto com o nosso orçamento, mas que é para ser repassado pelo IPREV, que foi uma orientação do Tribunal de Contas. Sim. Então, o nosso orçamento é de aproximadamente 60 milhões para o próximo ano legislativo. E este ano a Câmara economizou, ela vai devolver, como sempre se diz no final do ano, recursos para o Executivo, para o erário ou não? Vai sim. Vai? Além da devolução que a gente pretende fazer, houve uma eficiência em algumas modalidades de licitações. Nós aprovamos um instrumento que é o pregão eletrônico no mandato passado, e isso gerou uma eficiência de quase R$1 milhão, 900 milhões foram gerados em eficiência, porque a gente faz o preço médio da compra que nós temos, material administrativo, material eletrônico, material de limpeza que é usado na Câmara. Nós fizemos o preço médio e colocamos no pregão. Então, esse volume de compra gerou a diferença na ordem de 900 milhões durante esse período desse ano legislativo. Bom, o reajuste da Câmara vai ficar abaixo do reajuste que foi decretado para o IPTU. Qual é a sua opinião sobre a respeito desse projeto, que também é bem polêmico, porque inclusive o prefeito esteve aqui na última participação, nós os bastidores conversamos com ele, até falei assim, eu acho que tem uma pegadinha aí, né? Porque houve um aumento, na verdade, do valor venal dos imóveis, né? Na ordem aí de 100% a 120%, e houve um desconto sobre esse valor venal que vai incorrer ainda esses 12%. De média, quer dizer, na verdade, médio, né? Então, quer dizer, para os próximos anos já está garantido, inclusive, as correções, porque não haverão mais aumentos, não haverá mais aumentos. Vai ser redução de desconto nos próximos anos. Como é que o senhor vê essa política tributária? O senhor acha que é isso mesmo? Está correta esse valor ou vai pesar um pouco mais aí no bolso da população santista? Então, a comparação muito clara que eu faço para que o munícipe possa entender é a relação que existe no convívio do seu prédio. Nós temos dentro do prédio a sua tarifa de condomínio. No entanto, quando precisa fazer uma intervenção de benfeitoria, há o fundo de obras, que é discutido e cotizado para ser acrescido em determinado momento em contribuição para a melhora de qualidade do edifício. Então, é muito semelhante essa aprovação que fizemos, porque o IPTU ele é um dos itens da nossa receita corrente líquida, que é o que faz os indicadores para a gente pagar os nossos servidores, que é de onde sai a parcela de investimento que nós temos que fazer para a infraestrutura da nossa cidade. E o Poder Público Municipal, o prefeito, para o ano de 2014, ele precisa equacionar o repasse dos servidores, ele precisa dar as contrapartidas dos recursos que ele conseguiu no governo estadual, no governo federal, para os projetos da entrada da cidade, para os projetos de macrodrenagem da Zona Noroeste, para o teleférico que vai ser instalado, vários investimentos. Se aumentou na ordem de 21%, 17% a capacidade de investimento do município com essas transferências no nosso próximo orçamento. Então, o governo precisava dar a sua contrapartida.
Se só fosse feito o repasse do percentual inflacionário, nós não teríamos essa capacidade de investimento, o município não teria. Então, nós não teríamos condições de saber se a transferência de ICM seria no mesmo patamar, porque isso depende de uma política econômica. Nós não sabíamos se a transferência de IPVA seria na mesma condição e muito menos do fundo de participação do município. Nós não teríamos condições de saber em função da política do ano que vem. Então, essa atualização da planta genérica foi fundamental e repassado 12% do total, essa diferença entre o valor atual e o valor antigo é que vai ser colocado para a contribuição da taxa de IPTU. Um desconto de 88% no aumento médio. Certamente. Agora, presidente, tem gente que não vai receber 12% de aumento, não, vai ser muito mais. É verdade. Então, as pessoas se preparem, porque estão achando que é só 12%, estão fazendo as contas, mas vai ter gente que vai ter aumento de IPTU da ordem de 40%, 50%. E eu tenho a impressão que quando os carnês chegarem, aí as pessoas, a Câmara possivelmente será a caixa de ressonância dessa insatisfação. Agora, também tem um aspecto também que ela se dá de uma forma também entendendo que quem contribui menos, os bairros mais afastados, que têm piores condições, vão pagar menos, é isso? Exatamente. Essa nova atualização da planta genérica, ela atualiza dois valores, o valor do terreno e o valor da construção. Então, as construções antigas têm as suas taxas de depreciações. Quando você tributa a atualização da planta genérica no terreno, você faz justiça social, porque os novos empreendimentos, a maioria dos novos empreendimentos, eles estão sendo tributados por uma planta antiga e, no entanto, eles compraram um imóvel atualizados ao preço de mercado. Sim. Então, a tributação municipal, principalmente na hora de transferir o imóvel, na taxa de TBI, né? Há um prejuízo ao erário. Não há uma atualização e o erário deixa de fazer justiça fiscal. Então, esse aspecto é um aspecto importante no aspecto tributário para que possa o município ter orçamento para poder fazer os seus investimentos e dar contrapartida ao cidadão. Tá certo. Presidente, 2014 é ano eleitoral e o senhor é apontado como virtual candidato a deputado em outubro do ano que vem. Procede essa informação? O senhor é candidato já definido, é pré-candidato, enfim? Olha, eu desde o momento em que o partido abriu essa possibilidade de uma pré-qualificação para uma candidatura estadual, eu acabei fazendo a inscrição. Essa inscrição permanece. Como um bom tucano, eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou aguardar as convenções municipais para que a gente possa realmente efetivar essa intenção de representar a nossa cidade na Assembleia Legislativa, principalmente com um projeto, Chico e Chalub. Eu entendo que hoje o nosso poder orçamentário municipal e o poder orçamentário da região, ele não se faz suficiente para a série de imposições que o governo federal acaba impondo nas suas decisões. Então, nós temos que lutar no orçamento estadual para que os municípios possam ter recursos para fazer os seus investimentos e aplicar os seus devidos as parcelas de orçamento na educação, saúde, enfim, todos os serviços que precisam ser feitos no município. Ao contrário dos tucanos, está decidido, né? Decidido. E, presidente, qual a experiência que o senhor acha que esse primeiro ano à frente aí da presidência da Câmara, qual a maior experiência que o senhor acha que o senhor vai poder levar aí, no caso de uma candidatura, o que o senhor vai levar à frente aí como a coisa mais importante nesse período? Rapidamente, olha, por favor, principalmente presidente. Essa questão orçamentária, né? Porque a gente acaba analisando os orçamentos através do ciclo orçamentário municipal, através da lei orgânica, e a gente vê a nossa capacidade de investimento. E a única fonte mais próxima, tangível de acessar investimentos é o governo do Estado. Então, nós temos que trazer isso para o município. Muito bem. Presidente, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado, Chalub, pela essa presença e a todos os espectadores do canal Santa Cecília. Obrigado, presidente. Obrigado, Chalub, mais uma vez pela participação. Obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe e a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta, 8h05, em mais uma edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.